Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos, que o nosso Deus, com sua infinita graça, derrame bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, e que o Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós. Nesta tarde de terça-feira, eu lendo a palavra de Deus, consegui discernir um pensamento acerca de um texto aqui e eu quero compartilhar com você. Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 4, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O capítulo de número 2 do livro de Apocalipse é uma ordem que Deus dá para João escrever as igrejas da Ásia. Deus dá uma ordem para João, para ele escrever umas cartas e enviar a cada igreja da Ásia, que era igreja de Deus. E a primeira carta que o apóstolo João escreve é para a igreja de Éfeso. João vai escrever ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ao líder que estava cuidando da igreja. E o versículo de número 4, Deus vai tratar acerca do primeiro amor em que os cristãos daquela igreja deixaram. Deus vai dizer que ele tem algo contra aqueles que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor é o melhor que tem. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos um amor que não é qualquer barreira que destrói, não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade que enfrentamos que nós deixamos esse amor de lado. Mas com o passar dos anos, nós vamos acostumando com Deus, nós vamos acostumando com as coisas de Deus, e às vezes tornamos as coisas de Deus normais. Aquilo que fazíamos quando nós ainda vivíamos no primeiro amor, a partir do momento em que nós nos esfriamos, nós não fazemos mais as mesmas coisas. Pode olhar para você. Quando você se converteu, você amava estar na casa de Deus. Você não media esforços para vir na oração, nas campanhas, no culto de quarta, no culto de domingo, na escola dominical. Por quê? Porque o primeiro amor estava dentro de você. Mas com o passar dos anos, às vezes acostumamos tanto com Deus, que às vezes deixamos as coisas de Deus ser coisas normais para nós. Se eu for bem, se eu orar bem, se eu falar de Jesus bem, a gente já não se importa mais para as prioridades que Deus tem na nossa vida. No primeiro amor, nós gostávamos tanto de estar na casa de Deus, nós não ligávamos para que as pessoas dissessem.
Quantas pessoas chegou em você e disse: para que tanto ir na igreja? Para que ir para a igreja debaixo de chuva? Para que orar desse tanto? Para que gritar na igreja? Deus não é surdo. Só que por causa que você ainda estava no primeiro amor, você não dava ouvido para a voz de Sanbalate e Tobias, para a voz daqueles que queriam te parar. Você vencia eles por causa do seu amor que você tinha em Cristo. Mas com o passar do tempo, você se acostumou com a presença de Deus. Ela se tornou uma coisa normal na sua vida. Você já não tem mais reverência com a presença de Deus. A sua boca já não é boca do Espírito Santo. Às vezes sai palavrões da sua boca. Às vezes sai blasfêmias. Quando você está junto com pessoas do mundo, eles te influenciam mais do que você influenciam eles. Você participa dos deboches. Você participa daquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque você deixaste o primeiro amor. Se você ainda estivesse no primeiro amor, você amava falar das coisas de Deus. Você já nem lembra mais da Bíblia. Quantas pessoas hoje que esqueceram do tanto que é importante a oração. No primeiro amor, orava em todo o tempo. Acordava orando. Ia para o serviço orando. Orava para almoçar. À tarde orava. À noite ia para a igreja, para as campanhas de oração. Com o coração alegre. Porque estava vivendo o primeiro amor. Mas eu vejo que muitos de nós hoje se parece com Abinadab. No segundo livro do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 6 que Davi reúne os anciões para ir até em Baalá de Judá para buscar a presença de Deus que está na casa de Abinadab. A Bíblia diz que por 20 anos a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, ficou na casa de Abinadab. E Davi pega a arca de Deus na casa de Abinadab e sai rumo a Belém. Só que no meio do caminho acontece coisas que não era para acontecer. A Bíblia diz que Deus fulmina Uzá por causa de sua irreverência com a presença de Deus. E Davi leva a arca da aliança para a casa de Obed-edom. E por 3 meses só a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Deus abençoou em todas as áreas Obed-edom. Sabe por quê? Porque Obed-edom ainda estava no primeiro amor. Abinadab ficou por 20 anos com a arca da aliança dentro da sua casa. Só que ele se acostumou tanto com a presença de Deus, que a presença de Deus se tornou uma coisa normal. Ele já não tinha mais reverência com a presença de Deus. Ele já não importava mais com as coisas de Deus na vida dele. Ele buscava mais as coisas terrenas. Ele buscava mais cumprir os prazeres da sua própria carne, obedecer os seus desejos pecaminosos, do que fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós deixamos o primeiro amor, nós nos tornamos cristãos longes de Deus. Toda pessoa que deixa o primeiro amor para com o nosso Deus se torna uma pessoa distante da presença de Jesus.
E o que eu quero compartilhar com você essa tarde é isso. Busque de volta o primeiro amor para a sua vida. Tem muitas coisas que estão embaraçadas na sua vida. Não é falta de competência, não é falta de você perseverar, não é não. Simplesmente é por causa que você deixou o primeiro amor. Você anda longe da vontade de Deus. Você nem consagra mais as suas coisas para Deus. Na verdade, você nem lembra de Deus. Quando alguém fala de Deus para você, você se envergonha. Você não tem coragem de citar um versículo da Bíblia. O primeiro amor ficou alguns anos atrás na sua vida. Só que nessa tarde, o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração é para mim dizer para você: volte ao primeiro amor. Volte a buscar a presença de Deus como você buscava no passado. Volte a fazer a vontade de Deus. Será que Deus não quer que você continue fazendo aquilo que você fazia no começo da sua caminhada? Não tinha barreiras para você. Não tinha dificuldade para você buscar a face de Deus. Só que hoje, Deus está em terceiro lugar na tua vida, ou talvez quarto ou quinto. Deus só tem a sobra do seu tempo. Deus só tem a sobra da sua vida. Ele não é mais primazia para você. Aí você está dizendo: Pastor Lucas, por que você está falando isso? Porque eu, como líder da casa de Deus, como o pastor que Deus me colocou aqui nesta congregação, eu preciso te ensinar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa voltar para o propósito que Deus tem na sua vida. Você precisa voltar para a prioridade maior do ser humano, que é a presença de Deus. Tudo você faz com mais vontade, menos as coisas espirituais. É a maior dificuldade para você ler a Bíblia. É a maior dificuldade para você buscar as coisas de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida eterna. Pense nisso. Será que vale a pena correr tanto atrás das coisas terrenas e deixar as coisas de Deus para trás? Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua própria alma? A Bíblia também diz que nós somos miseráveis quando nós esperamos de Deus somente nesta vida. Nós precisamos esperar de Deus no tempo vindouro, na nossa eternidade, na vida eterna. E para nós morarmos com Deus na vida eterna, para nós ganharmos a nossa salvação, é necessário nós voltarmos ao primeiro amor. Volte a orar, volte a jejuar, volte a se consagrar,
Volte a falar de Deus para as pessoas. Volte a mostrar para as pessoas que você é crente. Tem muitos vizinhos seus que nem sabem que você é crente. Porque o primeiro amor foi deixado de lado. Mas hoje é dia de você voltar para o primeiro amor. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pedindo para Deus colocar amor dentro do seu coração. Vontade de você buscar as coisas espirituais. Vontade de você estar introduzido dentro da vontade de Deus. Pai, eu te apresento os teus filhos que me ouvem nesse momento. Eu te apresento esta geração, Senhor, que está tão relacionada com as coisas do mundo, que deixaram um relacionamento com o Senhor de lado, Pai. Mas nessa tarde eu quero te apresentar esse filho nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor coloque o desejo de estar buscando as coisas espirituais na vida dele, Pai. Que ele tenha vontade de abrir as Escrituras Sagradas e ler novamente, Pai. Que ele ame buscar a tua presença, Senhor. Que as coisas aqui da terra não sejam primazia na vida dele, e sim as coisas do céu, Senhor. A tua palavra diz: se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas do céu, e não somente nas coisas da terra. Pai, nos ensine o verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Pai. A tua palavra diz que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Qualquer dia desse, nós vamos voltar para nossa casa, Pai. Mas coloque o amor de Cristo dentro de nós, para nós vivermos aqui nessa terra como um cristão, como alguém que sofre por Cristo, como alguém que tem coragem de bater no peito e dizer: eu sirvo a ti, Deus. Eu não tenho vergonha de mostrar para o mundo que o Senhor salvou a minha vida. Pai, tire, Deus, tire tudo aquilo que atrapalha os teus filhos. Coloque desejo de buscar a tua palavra na vida deles, Pai. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não abrem a Bíblia para nada mais, Pai. Dizem não ter tempos. Tem tempo para tudo, Senhor, mas não tem tempo para conversar contigo, Deus. Mas dê mais uma oportunidade para eles. Derrame do teu Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. E abençoe a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Vem dias trabalhosos, vem dias difíceis para você, e você precisa estar se relacionando com Deus, porque senão você não vai suportar as batalhas que vêm de encontro com a sua vida. Deus abençoe.